do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, 123ª audiência pública, 26 de maio de 2014, Auditório Franco Montoro. Está instalada a 123ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, no dia 26 de maio, às 14 horas, no Auditório Franco Montoro, sobre o caso Paulo Roberto Pinto, Jeremias. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências abertas ao público. Informação da mesa. O Sebastião Neto, já está aqui, né? O Murilo Leal, autor do livro A Esquerda da Esquerda, Trotskistas, Comunistas, Populistas no Brasil Contemporâneo, 1943-1966, publicado em 2004, professor da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. José Felipe Rangel Galindo, nosso companheiro, pernambucano, autor da pesquisa, autor de Jeremias, o Trotskismo no Campo, em Pernambuco, 2013. Autor do roteiro do vídeo Jeremias, feito pela Comissão da Verdade do Estado de Pernambuco, Rubens Paiva. Estado de São Paulo, Rubens Paiva. Perdão. O Felipe Galindo fez o roteiro da videobiografia Jeremias, que é interpretada pelo ator, eu vou lembrar o nome dele, Alélia Pinto, irmã do Jeremias. Alélia, aqui, cadê ela? Dinho Lima Flor, ator pernambucano, Dinho, da Companhia do Tijolo, Dinho Lima Flor. Então, Alélia Pinto, irmã de Jeremias. Bom, vamos lá. O Cláudio Cavalcante, preso com Iberê Ferreira de Sá e Carlos Montarroios. Companheiro Cláudio Cavalcante. E, para completar a mesa, a Maria José de Sá, Maria José Lenir de Sá, companheira da Iberê Ferreira de Sá, autor do livro Das Ligas Camponesas da Anistia, Memória do Militante Trotskista. E o Martinho Leal Campos, militante do período, que veio também a nosso convite. Também vai haver a fala do Boris Vargaf e do Almério Melquiades de Araújo. Bom, inicialmente, até peço desculpas que nós convidamos as pessoas para vir para a mesa, mas vamos projetar dois vídeos. Esse vídeo aqui de São Paulo, que o texto é do Galindo, e um outro vídeo produzido lá em Pernambuco. É isso? É. Então, eu peço desculpas, né, para que todo mundo não fique olhando para a tela, embora não há problema nenhum se as pessoas quiserem voltar, mas senão a gente vai ver. Primeiro, acho que é o mais conhecido, né, pelo menos mais divulgado, que é o produzido aqui pela Comissão Rubens Paiva. O professor Tulo, embora tenha contribuído enormemente para a realização dessa cerimônia, dessa audiência, ele não vai poder estar presente. E, evidente, agradecer o companheiro Sebastião Neto e o grupo dele do IEP por todo essa dedicação, essa capacidade de trabalho que ele tem do grupo 13, que é o grupo dos trabalhadores, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos passar os dois vídeos. Fala um pouquinho sobre o segundo vídeo, que eu tenho um pouco de conhecimento. O então promotor Sobreira, que nós vamos ver o vídeo, né, bom, o autor está do lado que é correção automática, que é melhor do que
Tá certo. O juiz Sobreira, ele fez um depoimento da comissão do Helder Câmara, Pernambuco. Eles mandaram para a gente não só o vídeo, como a transcrição. Então, quando for passar o vídeo, nós vamos distribuir a vocês, tem 30 cópias da transcrição do vídeo. O vídeo é mais longo, nós ficamos 20 minutos, que fala diretamente do caso Jeremias. Para resumir a história, ele, com todo cuidado no processo, tentou estabelecer a cadeia de comando inteira, e não apenas o Jacuz que atirou. Ele, no golpe, é afastado das funções e é preso. A história ele vai contar depois para vocês, no segundo vídeo. As pessoas aqui todas são, a maioria está por dentro do caso e é bastante politizado. O caso Jeremias, e o Galindo deixa, o Felipe Galindo deixa muito claro isso na videobiografia, é um caso diferente, né? O Felipe Galindo, o Jeremias, foi assassinado antes do golpe, né? E a repressão foi exercida diretamente pelo usineiro dentro da usina que o assassinou por causa da reivindicação do cumprimento do 13º salário. E aí nós vamos, mas é uma coisa importante, um marco, porque as pessoas falam, não, depois do golpe, nesse caso, ele tem uma precocidade, que é o fato de ter ocorrido antes do golpe. Né? Mas vamos lá, temos a tarde inteira para... Esse é o livro, estou vendo várias publicações aqui, né? Depois cada um vai fazer isso aqui também. O rapaz de Mogi, que é quando ele trouxe o livro sobre o... Ela vai comentar, né? Sobre o livro também, esse livrinho aqui, o Guilherme Frederico. O Percy escreveu, né? A senhora vai falar na hora que a senhora tiver a palavra. Danilo, ela está mal a eu tenho que virar para trás e virar. Vamos começar, vamos lá. Tudo aconteceu muito rápido. Aqueles dias, semanas e meses em 1963, corriam céleres como um vento que prenunciava uma forte tempestade. Uma tempestade revolucionária sobre o Brasil. Eu poderia tê-la visto, mas como eu ia dizendo, tudo aconteceu muito rápido. Foi no começo de tarde, em agosto de 1963, bem na frente da delegacia sindical do distrito de Ferreiros, em Itambé, Pernambuco. Eu acabava de discursar em mais um comício. Desde que chegara a Itambé e conseguira me integrar ao sindicato rural, as greves se multiplicaram. A exploração secular sofrida pelos trabalhadores rurais estava cada vez mais sendo questionada. A força adormecida dos camponeses finalmente explodia numa crescente onda de organização sindical que se espalhava pelo campo nordestino e brasileiro. Éramos parte desse processo e nós, os trotskistas, seríamos sua vanguarda. Naquele 8 de agosto de 1963, 3 engenhos estavam paralisados pela greve organizada pelos conselhos de camponeses. Em todos eles, a principal reivindicação era o pagamento do 13º salário atrasado desde dezembro de 1962. Mas, como eu ia dizendo, o comício tinha acabado. A multidão de trabalhadores rurais e seus familiares estavam se dispersando. Eu estava conversando com alguns companheiros, falando do meu desejo de que, quando vencêssemos mais essa greve, eu pudesse sair um pouco da região e viajar para São Paulo para rever minha família. Foi quando o mensageiro chegou, apressado e nervoso. Ele dizia vir da parte de José Borba, proprietário do Engenho Oriente, o mais reacionário latifundiário da região. Segundo o portador da embaixada, o velho Borba iria pagar o 10º na sede do engenho na presença de um funcionário do Ministério do Trabalho. Aí eu desconfiei. Aquilo estava muito esquisito. O Oriente era o que mais explorava os seus trabalhadores de todos os engenhos. Seu Borba dizia, para quem quisesse ouvir, que o ano só tinha 12 meses
e dessa forma não ia pagar de jeito nenhum o 13º. Como ele tinha mudado de ideia tão rápido, não tive muito tempo para pensar. Ao ouvirem que o Oriente ia pagar o 10º, a massa camponesa delirou. Começaram a cantar e alguns choraram de alegria. Se o Oriente havia se dobrado à força da greve, os outros logo seguiriam. Me abraçaram e insistiram para irmos logo para lá. Eu não podia voltar atrás e abandonar meus companheiros. Falei para o mensageiro, que estava saindo sorrateiramente, que ele iria comigo. E fiquei bem ao seu lado, ombro a ombro, rodeado de companheiros mais próximos. E fomos a mais uma caminhada que eu temia que fosse a última. Desde minha prisão em julho pela polícia de Arraiz, que as ameaças dos latifundiários aumentaram. Eu estava sendo caçado. Dormia no meio dos canaviais ou nas casas de farinha, pois se os capangas, os latifundiários, soubessem que eu estava numa casa moradora da região, lá mesmo eu seria assassinado. A minha segurança só podia ser uma: a força da massa camponesa. Eles não ousariam fazer o que prometiam na frente de centenas de pessoas. À medida que saíamos da cidade e entrávamos pela sinuosa estrada de terra batida, mais e mais companheiros engrossavam a caminhada. À medida que a caminhada seguia no burburinho das falas e das risadas, na poeira da estrada, no vai e vem das canas dançando sobre os ventos de agosto, eu viajava no tempo e no espaço também. E via e ouvia, como no redemoinho de imagens e sons, minha vida, breve, mas intensa vida. Via meus pais, seu Sebastião e Dona Florença, das lidas da vida. Papai com o comércio de queijos e a gráfica e a paixão pelo comunismo. Minha mãe comigo e meus irmãos, herdada do velho a repulsa às injustiças e o desejo de igualdade social. Mas as coisas foram mudando quando ele passou de proletário para patrão. Eu o amava. Mas na gráfica, a justiça não existia. Devíamos repartir os lucros. Fizemos uma greve. Eu fui demitido e expulso de casa. Mas eu aprendera tudo isso com meu pai. Minha mãe sofreu muito. Meus irmãos também. Principalmente a Lélia e o Edson, que eram muito próximos a mim. Ganhei o mundo, rompi com o PCB, conheci e abracei o trotskismo. Fundamos os sindicatos gráficos de Mogi das Cruzes, onde fui metalúrgico da Federação Geral do Brasil. Organizei piquetes nas portas das fábricas. Fui preso várias vezes. Viajei para a Argentina para trabalhar para a sessão da minha 4ª Internacional nas eleições provinciais. Pichei muros portenhos em Portunhol, nos bairros obreiros de Buenos Aires. Fui para um grande encontro de trabalhadores rurais e camponeses em Belo Horizonte, em fins de 1961, onde conheci Chico Julião, Joel Câmara e tantos outros. Lá foi decidida a minha ida para Pernambuco, para atuar no campo. Recife, Veneza brasileira, cidade revolucionária, idas e vindas entre Recife e També, idas e vindas com fome, sem dinheiro, mas com o coração repleto de sonhos, pichações contra a intervenção imperialista contra Cuba, de novo, mais uma prisão na minha coleção, cada vez mais Itambé que Recife. Minha família? Só em esparsas cartas entregue em mãos. Muita saudade de todos. As caminhadas entre os engenhos, léguas sob um sol abrasante, sede e fome saciadas pelos companheiros pobres nas posses, mas ricos na generosidade. Criamos os conselhos de camponeses, organizamos o movimento sindical na região, vencemos todas as greves. Os patrões tremiam de medo e ódio de classe. Os seus capangas não mais se escondiam, agiam abertamente durante o dia e furtivamente durante a noite, tentando nos intimidar, mas sem sucesso. Tudo caminhava como sempre, até a prisão pela polícia de Arraiz. Foi em fim de julho, levado para a delegacia auxiliar em Recife, fui preso em acusação formal, só para satisfazer os latifundiários.
Acusado de infiltração pela polícia de Arraiz, neguei a vil infâmia, só revelando minha filiação partidária depois de 3 dias de tortura psicológica. Fui solto. Mas as coisas pioraram. E como pioraram. Pistoleiros armados rodavam a região perguntando por mim. Capangas a cavalo irrompiam por entre qualquer grupo de camponeses que se formasse. Aguardava uma resposta da direção nacional do partido. Não abandonaria minha tarefa, custasse o que custasse. Só a massa camponesa compacta e corajosa poderia fazer frente a toda a violência do latifúndio assassino. Era ela que estava ao meu redor. Era ela, o ar que eu respirava. Era ela, a minha força e esperança. Era ela o meu elemento. Com ela cheguei à primeira porteira do Engenho Oriente. À frente dela, encarei o primeiro capanga, encostado na porteira com o fuzil, encostado na ponta da bota enlameada. Eu disse: eu quero ver o patrão. Ele disse: só entra um. A multidão ansiosa, tal qual uma criança faminta, movimentava-se qual uma onda prestes a arrebentar sobre os portões do inferno. Tirei, abri os braços e disse: rapaz, eu quero é paz. Um som incomum naquela situação ecoou vinda da sede do engenho maldito. A dor atravessando as costas e saindo pelo peito. O grito lacinante derradeiro. A fuzilaria bestial e covarde. O tropel insano e desordenado da multidão apavorada. Quem eu sou neste último lampejo de consciência e vida? Eu sou Paulo Roberto Pinto, mas podem me chamar de Jeremias. Para fim de registro, que está gravando, esse é o depoimento feito na comissão do Helder Câmara, de Pernambuco, pelo juiz Sobreira, 91 anos de idade. Ele até teria condições de viajar, mas a família, ele, a doutora Célia, que passou o vídeo para a gente, e também a Nádia Brainer, que nos enviou o vídeo e a transcrição, diz que é uma mais emocional, não teria por que repetir essa emoção. Então acharam que o vídeo, que nós vamos ver agora, responde foi a iniciativa dele, fazer toda a cadeia de comando, não apenas do José Borba, que era o mandante, não apenas o Jagunço, e ele, depois do golpe, é afastado das funções e preso. Mas vai contar essa história. Removido da comarca de Panelas para a comarca de Rio. E também, a 9 de abril de 1964, data da instituição do primeiro ato institucional, graças ao golpe de 1º de abril, recebi em minha casa 2 cidadãos que se diziam militares da polícia. Me faziam um convite para comparecer ao quartel-exército. Não hesitei, nada devia, compareci.
saí realmente quase que escoltado, num jipe ao lado de dois militares da polícia. Em seguida, me apresentaram perante a Secretaria de Segurança, a antiga Sorbonne. Lá encontrei um cidadão com 3 estrelas de cada lado, 3 estrelas, um coronel. Não prefiro não definir o nome. Vestido tipo oficiais do exército hitleriano, bigode vermelho, cabelos cortados. A militar olhou simplesmente para mim e disse: apresenta no DOPS. Fiquei sem saber o que era o DOPS. Permita que eu confundi até com DROPS, aquele conflito que existia naquela época. Me apresentaram perante o senhor primeiro-ministro, o delegado auxiliar, de saudosa memória, de aspas. Mandou sentar, fiquei, quando foi por volta de 8 horas da noite para 9, quando eu sentei, disse: não vou fazer interrogatório, escreva se eu quiser. O que eu vou fazer? Fiz os dados biográficos. Minhas conotações de amizade com militares, paisanos, e sempre primei em fazer na minha profissão de magistrado. Resultado, não me deram mais notícia. Permaneci na Sorbonne 18 dias. Eu e muitos colegas de curso superior. Aparecia sempre, de quando em vez, um militar fardado, um capitão, chamando, nos dizendo que a alimentação ia se acabar, porque os comunistas tinham acabado com a Secretaria de Segurança. Cada qual que mandasse buscar comida em casa, e realmente isso aconteceu. Passaram-se os dias. Uma bela noite, por volta das 12h30 para 1h, tocava uma sirene. Todos os presos políticos se reuniram no pátio. Não sei se no pátio, então, não sabiam para onde ir. Uns diziam: Fernando Noronha. Outros, não sei, eu aldeia. Finalmente, fomos para casa de detenção do Recife, a hoje, Casa da Cultura. Após 18 dias na Sorbonne, 18 dias, cerca de 20 presos políticos, como éramos chamados. Depois de 18 dias, graças, segundo consta, interferência do então secretário de Segurança da Justiça, Dr. João Roma, foram designados a abertura, foi designada a abertura de alimentos vindo de fora. 18 dias. A convivência comum. Após esses dias, fazendo parede, onde a comida parecia até que nem diáspora comesse, mas era a comida que se apresentava aos presos políticos naquela época. 18 dias após, para completar os 54 dias, mandaram a mim e o Dr. Márcio Hollenberg Leite, então do juiz de direito também, para o quartel do DERG, bem tratado no quartel do DERG. Diversos oficiais que tinham convivido comigo sabiam da minha orientação e da minha formação.
me visitavam sempre. Até que um dia chega um alvará de escritura. Esse alvará era assinado pelo então delegado auxiliar Álvaro da Costa Lima. Graças ao decreto de Aurino Rezende, o general, que era o responsável por todos os inquéritos militares da época. Ele baixou um decreto que aqueles que presos não tivessem sido denunciados fossem postos em liberdade. Eu não tinha sido denunciado nem Márcio Oliveira. Fomos soltos. Daí então fiquei aguardando as decisões. Quando preso, tive a visita do presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Adalto Maia. Levava não só o conforto moral, mas como o contra-cheque para uma família que estava completamente desarvorada. E dizia: nada posso fazer, porque até o próprio Tribunal de Justiça nenhuma garantia tem diante do regime que estamos atravessando. O golpe de 1º de abril, referendado pelo ato constitucional número 1, tirou todas as garantias possíveis e imagináveis, onde os palácios de justiça passaram a ser os quartéis, as segundas sessões, onde aqui contávamos um triunvirato que comandava o Estado. Ibiapina, Bandeira e Bambu. 3 coronéis que mandavam e desmandavam no velho Pernambuco. Ali, o governador do Estado, àquela altura, o governador parecia com menos autoridade de que com o próprio juiz tinha sido preso. Mas tudo passou. Depois da liberdade, chegava às minhas mãos uma relação de 8 comarcas nas vizinhanças do Recife, para que eu escolhesse qual delas eu queria. Era uma recompensa. Agradeci porque já estava na minha comarca divertindo-se. Desculpe, moça. Lá passei o meu tempo de magistério. Quanto ao motivo da figura, vamos, outro capítulo. Era o 9 de abril, quando recebi o convite para o quarto exército. De quarto exército não tinha nada. Era apenas o crime da chacina lá no município de També. Ali, senhores de engenho, cito 4, inclusive o nosso historiador fala melhor, o Galinho. Ali, depois desse crime, chegava às minhas mãos nos primeiros dias de janeiro o processo onde era envolvido não só o dono do engenho Oriente, mas seus comparsas proprietários do engenho também. Diante de um simulacro onde o Jeremias respingou, como assim eu digo, na justiça, foi assassinado numa trama divulgada. Era ele, como todos nós sabemos, na época, um trotskista,
moço de 22 anos, dizem que do carisma singular, e reivindicavam, naquela época, alguns direitos dos trabalhadores da cana. Entre outros engenhos, ele foi ao Oriente, a convite do proprietário do engenho. Mas o que receberam? Bala. O primeiro a cair, segundo consta dos autos, foi o Jeremias. Os camponeses correram desarvorados, levando balas, queres, aqueles baldes de engenho pela canavial afora. O processo foi feito graças à orientação de um juiz, de um promotor e de um tenente da polícia militar. Essas duas figuras, diante dos acontecimentos, foram demitidos. O oficial e o promotor foram demitidos. O juiz, porém, não. O promotor era Murilo Barbosa. Murilo Barbosa. Por sinal, eu estive há pouco tempo com a viúva dele, foi isso, doutor? Nós estivemos lá no. Murilo Barbosa recebia a denúncia do processo. Era o promotor, então, Valdo. Lia a denúncia, apresentada como risca, sem autoria certa. Pedia, então, a prisão preventiva do vaqueiro da propriedade, que teria sido o assassino de Jeremias. Não decretei a prisão. Àquela altura, se houve um conluio de crimes a decretar a prisão preventiva do vaqueiro, teria que decretar a prisão de todos que tomaram parte na chacina. Não deu. Mas veio a audiência. O oficial de justiça deu a certidão de que estava em lugar certo e não sabido. Publiquei edital, como mandava o Código de Processo. Antes do prazo, chegavam também, entre outros advogados, doutor Edson Murilo Fernandes, o velho, e outro advogado que me foi a mim, procurando fazer o interrogatório independentemente da data fixada. Eles apresentariam os réus. Se houver vaga, faremos, como realmente aconteceu. O principal denunciado, Zé Borba, era assim que chamava. Parecia que estava diante do catafalso. Não admitia que fosse interrogado nem pelo presidente da República. Tal a prepotência. Tratei com toda delicadeza, como sempre, aos réus, ter o direito de falar o que quisesse, porque sempre considerei o réu como o único advogado principal. Se no interrogatório, no decorrer do processo, fosse julgado aquilo que ele tinha dito, absolvia. Mas se dissesse ao contrário, ele estava mentindo, era condenado. Com toda a grandeza do tratamento, o Zé Borba contou toda a história, como quis. Depois mais outro, que não me recordo o nome, que já faz quase 50 anos, e o processo prosseguiu. Quando? Isso foi antes de 9 de abril. 9 de abril me levaram. Passei 54 dias, designaram um juiz, me foi a memória. Esse juiz absolveu todos, por falta de provas, e o processo foi arquivado, que até hoje ninguém sabe onde anda. Sei bem que antes de ser julgado, alguns dos réus
comparecer ao cartório onde tinha sido distribuído o processo, requerendo os autos para dar o fim. O escrivão negou. Apenas disse: dar uma ordem do quarto exército que eu entregarei o processo. Mas o processo desapareceu. E assim, depois desse interrogatório, depois dessa prisão, desse estágio de 54 dias, que o processo foi julgado, eu fui solto. Eu disse: absolvido não, porque eles nunca me deram nota de culpa, nunca me forneceram qual foi a culpa que eu cometi. Posso dizer que aquilo tudo, para resumir um pouco, formou também a consciência do juiz ao julgador: quanto vale um dia de liberdade? Um dia. E quanto vale uma injustiça? Procurei cada vez mais, no meu espírito de magistrado independente, formar minha convicção de que a injustiça é o pior dos pecados. Amar ao próximo como a si mesmo. Mas, diante dos fatos e resumos contados, na minha comarca de Vertentes, depois de alguns anos, removido para a comarca de Recife, quase 20 anos na vara de família, lembraram-se que eu era um juiz bom, segundo diziam, e me deram o título de desembargador. E pouco tempo depois me aposentei, atingi a compulsória e voltei ao convívio de todos os meus funcionários. Então vamos dividir em duas mesas, né? Para ficar mais didático. O Murilo. Tá. Essa mesa. Então fica aí, né? Vamos lá. Murilo, o Boy, o Galinho e o Helena. Pronto. Mas aí você quer que, para facilitar a mesa aqui, pode continuar? Tá. Vamos lá. Então vou passar imediatamente. Quem começa? Murilo, né? Murilo, você começa, por favor. Murilo Léo. Boa tarde a todos. Vou ser bastante breve aqui. Eu agradeço o convite do deputado Adriano Diogo, companheiro Sebastião Lopes Neto, da Comissão Estadual da Verdade, para fazer um breve depoimento nessa sessão de hoje, uma sessão para nós todos da maior importância. E eu vou falar um pouco sobre a atuação dos trotskistas nesse contexto do período dos anos 62, 63 e 64, que é quando ocorre a greve
nos canaviais de Pernambuco, nessa região de Itambé, no Engenho Oriente, e o assassinato do Jeremias. Fica bastante claro nos depoimentos que essa pequena organização, Partido Operário Revolucionário Trotskista, ela atua atacando problemas estruturais do Brasil, que permanecem até hoje, e as articulações políticas, a política de conciliação, que davam sustentação à manutenção, à preservação, à permanência dessas estruturas, da estrutura agrária, mais especificamente do poder econômico político dos latifúndios, dos latifundiários, que, como nós vemos nos vídeos, se impunham sobre a justiça em Pernambuco, no Brasil todo, né? E é uma grande estrutura que vem do período colonial, né? E esse debate sobre a reforma agrária, ele se processava, mas também se processava uma luta concreta pela reforma agrária e pela organização dos sujeitos que poderiam promover a reforma agrária, né? Então, por um lado, o governo do João Goulart colocava isso na agenda, né, e todas as forças de esquerda progressista da reforma agrária, né? E, por outro lado, grupos ligados às ligas camponesas ou aos trotskistas e outras organizações, né, forçavam a luta contra o latifúndio pela reforma agrária, por exemplo, com ocupação de terra, né? Então, é importante destacar essa ação desse núcleo de militantes, do qual o Paulo Roberto Pinto fazia parte, né, que tomou para si essa tarefa de lutar quase com as mãos nuas, né, lutavam com a organização camponesa contra a estrutura fundiária do Brasil, e levando para Pernambuco algumas ideias que vinham da experiência de organização dos trabalhadores nas fábricas, como eram os conselhos camponeses, né? Então, era uma luta por mudança de estrutura, e era uma luta com métodos até certo ponto pouco conhecidos e pouca tradição, que era essa organização, ao mesmo tempo articulada com o sindicato e com as ligas camponesas, mas também promovendo a organização dos conselhos de camponeses, que era uma organização de base, né, que os trotskistas promoviam em Pernambuco, onde havia uma organização, uma presença trotskista maior nesse meio rural. E junto com a organização dos conselhos de camponeses, uma luta para a organização de uma central camponesa, uma central única camponesa, que era uma outra bandeira levada pelos trotskistas naquele contexto ali do período 62, 64. Os companheiros aqui presentes na mesa vão poder falar muito melhor do que eu sobre isso, porque participaram diretamente nessa luta, né? E os riscos aos quais o Jeremias se expôs, né, então são riscos de uma organização pequena, que não era uma organização armada, que enfrentava o latifúndio não no discurso apenas, né, mas com ações, e que enfrentava, ao mesmo tempo que o latifúndio, enfrentava com formas de organização, como eram os conselhos camponeses, a ideia da central camponesa,
e combatiam, ao mesmo tempo, né, essa composição que o governo Arraes representava, né, de uma composição em que os latifundiários tinham guarida, né, nesse governo, embora fosse um governo de reformas, mas eram as reformas encaminhadas, né, por essa via que havia, bem tradicional das reformas no Brasil, a via da conciliação, né? No Brasil a gente tem poucas conjunturas em que as reformas são impostas diretamente pelos principais sujeitos interessados nessas reformas, né? Pensando nas reformas da própria abolição da escravatura, por exemplo, né? E a proclamação da República, muitas vezes são os setores conservadores que, depois que o tempo amadureceu, eles reprimem os sujeitos da reforma e fazem a reforma, né? Ou então buscam uma reforma que vai enfraquecendo a sua densidade e se transforma, a sua intensidade se transforma quase que numa anti-reforma, né? Uma outra coisa. E esse combate também político dos trotskistas, né, que ao mesmo tempo apoiavam as reformas nesse período, mas também chamavam os trabalhadores a uma mobilização própria, né, e combatiam a política de conciliação nacional, expunham mais ainda esse grupo à repressão, né, expunham a repressão e ao isolamento naquela conjuntura histórica, né? E para finalizar, é importante assinalar, nesse período de 63, né, certamente o assassinato de Jeremias, a gente pode dizer isso, eu acho com segurança, faz parte de uma cadeia de ações preparatórias, de um ambiente, né, para repressão, para um movimento contra-revolucionário que depois tomou a forma que tomou, né, de um golpe militar com apoio civil, né, mas em 63, o período anterior de uma crescente organização popular, até certo ponto consentida pelos governos, pelas classes dominantes, esse período ele vai se esgotando e em várias situações, aqui em São Paulo também, na greve dos 700 mil, uma greve geral em outubro de 63, verifica-se uma repressão inédita, né, já com uma ação de prisões e de torturas praticadas numa articulação entre os governos aqui em São Paulo do Adhemar de Barros, no Rio do Lacerda, e não se pode dizer a mesma coisa do governo Arraes, né, que não apoiou esse movimento preparatório para o golpe, de jeito que não foi vítima do golpe, mas as forças civis, né, como o latifundiário citado, Borba, se articulavam em parte espontaneamente, em parte de forma bastante organizada, como denuncia no seu livro o René Dreyfus, se preparavam então para enfrentar de forma violenta aquele ascenso, aquele crescimento da organização popular que vinha respaldado em várias ações como essa dos trotskistas em Pernambuco, ou dos operários em São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, estudantes pelo várias regiões do Brasil. Então, nós podemos inscrever esse fato, né, do assassinato de Jeremias como uma das ações preparatórias para um clima, para um ambiente de enfrentamento, de impunidade e de ataque contra-revolucionário que se praticou aí a partir de outubro de 63 até 64
né, bloqueando o caminho das reformas por cima e por baixo, vamos dizer, né, estava na agenda do governo, mas vinham também da organização popular, que se encaminhavam nessa conjuntura aí desse período. Então, são apenas algumas considerações para ajudar a situar politicamente alguns traços do ambiente político nacional e regional em que ocorreu o acontecimento e que os companheiros aqui presentes vão falar melhor do que eu sobre esse ponto. Boris, pronuncia o seu sobrenome. Se apresenta, faz uma introdução se apresentando, que a palavra é toda sua, Boris. Dá o microfone. Bom, me chamo Bernardo Boris Vargafo, fui membro e membro da direção do POT nos anos 58 até 62. E conheci, portanto, de passagem, mas intensamente naquele momento, o Paulinho, como nós chamávamos ele. Na realidade, quando ele foi assassinado, é que eu descobri que ele tinha tomado o nome de Guerra de Jeremias. Eu não o conhecia como tal, mas com Paulinho talvez tivesse outro nome de guerra. Eu conheci dentro do contexto de um grupo pequeno de Mogi das Cruzes, constituído por ele, por um companheiro, não vou dar nomes, por um companheiro e sua companheira, e mais um outro companheiro metalúrgico, eram 4 pessoas, que eu acho, a memória não ajuda muito, mas eu acredito que eles estavam em ruptura ou com o PCB ou com o PCdoB, que era uma estrutura evidentemente muito diferente do que é hoje. Era realmente um partido maoísta, com quem os trotskistas, paradoxalmente, mantinham relações extremamente cordiais naquele momento. Era uma coisa um pouco curiosa, porque eles falavam evidentemente muito mal de Trotsky, agente nazi-fascista, etc., mas batiam os maiores papos conosco e aproveitavam, aliás, muitas ideias. Eles eram, esse grupo pequeno, era muito inteligente, era gente competente, que soube morrer, aliás, anteriormente, era Pomar, gente assim, Gravois eu não cheguei a conhecer, mas Pomar muito bem. E era gente extremamente eficiente, dedicada, inteligente, e que no fundo não acreditava nas bobagens que diziam. Mas por razões de política local, internacional, ser chamado de trotskista era ainda mais feio do que hoje. E eles não fugiam muito dessa pecha, mas no fundo eles tinham uma política que procurava se aproximar. Houve muitas coisas curiosas que ocorreram, gente que nós naquela época havíamos colocado em contato com eles e que no fundo aderiram a eles, o que mostra que a proximidade era grande. Não vou dar nomes, mas a gente conhecida e que vive ainda, e que legitimamente achou que tinha que mudar, mudou e passou do que passou a ser o PCdoB anteriormente. Então eu conheci o Jeremias nesse contexto em que eles se aproximavam de nós, esse grupo de 4, desapontados pelo stalinismo, com uma formação teórica, evidentemente não muito aprofundada, mas suficientemente forte e com consciência bem clara do que queriam, e os laços se desenvolveram muito rapidamente. Em seguida eu perdi o contato por iniciativa minha e de fato eu nem sabia, antes do assassinato e tudo isso, que Paulinho Jeremias se encontrava e ainda mais havia sido assassinado nessas condições. Eu quero dizer uma coisa que é importante, me parece a mim, naquela época havia a mesma ilusão nacionalista que sob outra forma se perpetuou no PT e se perpetua ainda no PT em partidos afins. Era a chamada política da Frente Popular. Eu vou sair um pouco do tema Jeremias para dizer uma coisa que para mim me foi bastante interessante. Eu acabo de ler um livrinho pequeno editado pela editora Perspectiva, chamado A Revolução Espanhola. Desculpe, por favor.
E esse livro de um escritor francês chamado Pierre Bouet, talvez alguns aqui o conheçam, escreveu uma gigantesca história, uma biografia de Trotsky, uma biografia de Stalin, um livro sobre a Internacional Comunista. E esse livro sobre a Revolução Espanhola é absolutamente fascinante, porque ele mostra coisas que intuitivamente eu sabia, tinha lido de uma forma dispersa em outros lugares, como a política da chamada Frente Popular, que foi responsável pela vitória do Franco, muito mais do que as fraquezas militares na República Espanhola. E o que mais interessante ainda e eu vou procurar fazer talvez até um artigo sobre isso, fazendo 2 colunas: os acontecimentos espanhóis e os acontecimentos em curso no Brasil. É inacreditavelmente parecido. Evidentemente, os marxistas são chamados frequentemente de mecanicistas, né? Está sempre copiando alguém, dizendo a Revolução Russa foi assim, devemos fazer assado, que é uma grande bobagem, ninguém raciocina dessa forma. Mas nos eventos históricos da Revolução Espanhola e do que está acontecendo hoje no Brasil, tem muita coisa parecida. E até gente que você reconhece. É incrível. Tem uma pessoa chamada Largo Caballero, que era um político importante, chamado de esquerda republicana, e que não foi antitrotskista, embora cedesse a essa política. E esse fulano lembra o Arraes, lembra gente assim. Que procura fazer de um jeito, procura fazer de outro, mas é de mediação entre a esquerda e a esquerda oficial, tipo Frente Popular, que na Espanha era massacradora. Mataram mais ou menos 30 mil trabalhadores ligados ao chamado Partido Operário de Unificação Marxista, que não era trotskista, mas era vizinho. Tudo isso para dizer que a história vai se repetindo e que é muito importante ter essa noção. E por isso que eu acho que estudar o caso de Jeremias e de outros desse tipo não é só uma homenagem válida, merecida, à coragem, à disponibilidade e às suas ideias, mas é também uma coisa importante para compreender o mundo. O Jeremias é um micromundo de uma série de outras coisas que vão acontecendo, como certos políticos burgueses hoje em dia são micromundo para outras coisas que ocorrem. Eu acho então que o Jeremias foi realmente um precursor, pois foi uma pessoa que deu uma dedicação total. Ele foi, chegou e não venceu, mas venceu historicamente. Não venceu porque, obviamente, teve esse assassinato pavoroso, e no qual eu não gosto muito de dizer que o Arraes participou, não me parece legítimo dizer isso. O Arraes não era que comandava o jagunço, mas ajudou a criar o clima social que permitiu isso, e com a coincidência infeliz do golpe, permitiu aquilo que vimos, ou seja, um juiz honesto que tentava fazer seu trabalho ser marginalizado por uma outra estrutura presa assim por juiz. Eu quero então render minha homenagem modesta à personalidade de Paulinho Jeremias, aos seus 3 companheiros que me parecem, talvez existam, não sei o que ocorreu com eles, que era o grupinho que se havia juntado ao pote, e agradecer também o convite a falar, que foi muito inesperado, falando absolutamente sem preparo, não tinha a mínima ideia que eu ia falar antes de ver meu nome aqui. Muito obrigado. Então, o companheiro Galindo, né? Felipe Galindo, que fez a tese, é um grande estudioso de Pernambuco, nosso querido Felipe Galindo, que veio aqui para contribuir com a nossa audiência. Muito boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação estar presente nessa sessão histórica da Comissão da Verdade de São Paulo, Comissão Rubens Paiva. Agradeço o convite ao deputado Adriano Diogo e aos esforços de todos os membros da Comissão Estadual e da Comissão Nacional que tornaram possível a realização desse evento. É uma emoção muito grande. Aqui não se trata só do historiador e do pesquisador social. Se trata também de alguém que está integrado à luta da preservação da memória histórica da classe trabalhadora brasileira, da história das esquerdas brasileiras, particularmente da história do trotskismo no Brasil e em Pernambuco. Então vai ser um relato histórico, mas também um relato eivado de emoções, inclusive para estar presente a família de Jeremias, a família do Paulo Roberto Pinto. É um relato que eu quero colocar principalmente no campo da discussão da memória e da história.
A pesquisa que possibilitou a publicação do livro, que foi resultado de uma dissertação de mestrado no Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco, defendida e aprovada em agosto de 2010, foi o resultado de uma pesquisa de 10 anos. Uma pesquisa que não foi só minha, foi uma pesquisa também da minha família. Quando eu entrava nos engenhos, quando eu ia para Itambé, eu ia com a minha companheira, Luciana, que está presente, com meu filho Ícaro, com meu irmão, com meus sobrinhos, e nós adentrávamos os engenhos, nós adentrávamos a cidade de Itambé, nós adentrávamos o passado, um passado muito difícil de ser recuperado. Essa é a dimensão da memória que é importante recuperar, porque essa dimensão da memória, no caso de Itambé, foi uma memória onde se tentou, a todo custo, apagar o nome de Jeremias, o nome de guerra do Paulo Roberto Pinto, da memória coletiva de uma comunidade. Se chegou a ser proibido que as crianças fossem batizadas de Jeremias durante muitos anos, depois do assassinato dele e depois da eclosão do golpe empresarial militar de 1º de abril de 1964. Essa memória, para ser recuperada, ela foi mais ou menos como se fosse arrancada das entranhas da história. Eu posso falar particularmente porque foi um caso muito peculiar pesquisar sobre trotskismo e pesquisar sobre Jeremias no estado de Pernambuco. Foi mexer com a onça com vara curta, um estado onde até hoje o governo de Miguel Arraes, que teve legítima participação no avanço das forças sociais e populares brasileiras, mas também um governo carregado de contradições, ainda permanece como um mito. Falar de Jeremias, falar do primeiro preso político do governo Arraes, falar dos outros companheiros do Partido Operário Revolucionário Trotskista, que depois também foram presos, é uma situação muito difícil. Essa Comissão da Verdade de São Paulo tem um retrato histórico, porque é uma audiência bem diferente da audiência do ano passado, que aconteceu na Comissão da Verdade do Helder Câmara, em Pernambuco. Lá o assunto não foi tratado de uma forma pública com a visibilidade que está tendo, porque justamente se mexe no mito, porque se mexe na questão das contradições e limitações das frentes populares. Então, esse universo de memória, ele também entra na questão da história, desses registros factuais, esses registros documentais que mostram um outro lado da história. Essa memória da família de Jeremias também está presente de uma forma muito forte, porque em dezembro de 2010 eu visitei a casa da filha de Dona Lélia e foi recuperada também essa dimensão da memória dos familiares. Aparece muitas vezes que os militantes eles são seres feitos de aço, que são totalmente resistentes e por aí vai. Também se mitifica a atuação dos militantes. Mas eu procurei recuperar, e também está presente no livro, a dimensão familiar da história do Paulo Roberto Pinto, que virou Jeremias. Também foi outra dimensão da memória trabalhada e resgatada nessa história, dos irmãos que perderam o Paulinho para a luta social, e o Jeremias foi conquistado para a história do Brasil. Então, a dimensão da memória dos moradores de Itambé foi preciso todo um trabalho de aproximação de anos para se conseguir conquistar a confiança desses trabalhadores. Porque até recentemente era muito difícil falar de Jeremias lá. Para se ter uma ideia da permanência das elites, no caso de Itambé, o atual prefeito de Itambé, ele é um borba. Ele é parente dos mandantes do assassinato de Jeremias há 50 anos atrás. E está no partido do atual governo do estado de Pernambuco. Para se conseguir adentrar os engenhos foi um trabalho muito difícil de conquistar a confiança. Para se conseguir chegar na família do Paulinho, do Paulo Roberto, também foi um trabalho de anos que contou com a participação ativa aqui de pessoas como Franco Farinazza, Regina, Murilo, o professor Tulo, para conseguir entrar em contato com a família do Jeremias e recuperar essa outra dimensão da memória, que é a dimensão da memória do Paulinho, que também está presente na construção dessa história. Essa é uma história da memória do Jeremias e da memória do trotskismo, que ela tem um contexto bastante específico, como ele iniciou essa parte, de uma forma geral, eu queria pontuar. A importância do trabalho dos trotskistas naquele período em Pernambuco se dava num contexto histórico muito específico. Que contexto era esse? O rompimento de relações diplomáticas dos Estados Unidos com Cuba, quando em 1961 ela se declarou o caráter socialista dessa revolução, e os Estados Unidos deixaram de comprar as canas-de-açúcar de Cuba e passaram a comprar de onde? Do Nordeste brasileiro. Então isso provocou um aumento da exploração dos trabalhadores rurais do Nordeste. Por quê? Eles moravam como meeiros, foreiros e moradores de condição dos latifúndios. Eles ainda tinham algum acesso à terra. A partir desse processo internacional que teve o rescaldo aqui no Nordeste brasileiro, começou a expulsão desses moradores.
Isso é paradigmático no caso de João Pedro Teixeira, assassinado em 1962, o líder da maior liga camponesa do Brasil, a Liga Camponesa de Sapé, imortalizado no documentário Um Cabra Marcado para Morrer. Então, esse processo de expulsão dos camponeses, dos moradores de condição, a proletarização desses moradores, eles começaram a passar a trabalhar como assalariados. Isso tudo num contexto muito específico, porque também ainda tinha a questão da Frente Popular a nível nacional. João Goulart, quando assume em 1961, que aí é sintomático, porque quem está aqui no auditório Franco Montoro, o Franco Montoro era o ministro da Agricultura de João Goulart. E é justamente nesse período que um salto de organização dos trabalhadores rurais explode em todo o Brasil. Até o início de 61, nós tínhamos apenas 5 sindicatos de trabalhadores rurais reconhecidos pelo Ministério do Trabalho. Com um Montoro na frente do Ministério, no governo Janot, esse número se multiplica para mais de 100 no final de 1964. Então, o sindicalismo rural está num processo crescente no Brasil, ao mesmo tempo que as ligas camponesas fazem resistência à expulsão da terra. É justamente nesse contexto que o Partido Operário Revolucionário Trotskista, e no caso Jeremias, ele vai ser deslocado daqui de São Paulo para Pernambuco para fazer atuação dentro desse contexto histórico específico. E vai chegar num local onde existia uma ebulição política, uma efervescência política muito grande, que é justamente a questão da Frente do Recife, que governa o então candidato em 62, Miguel Arraes, vai ganhar por pouca margem de votos em 1962 e assume em janeiro de 1963. Mais ou menos nesse período acontece o quê? O plebiscito que João Goulart retoma os poderes presidenciais no início de 63, e em 1963, no mês de março, a decretação do Estatuto do Trabalhador Rural, o que Caio Prado Júnior falava como a segunda lei áurea do Brasil, complementação da lei áurea do Brasil, quando os direitos trabalhistas da era varguistas, que era apenas dos trabalhadores urbanos, vão para os trabalhadores do campo. Então Jeremias, ele chegou no olho do furacão. E a atuação daquele pequeno grupo, isso o trabalho histórico ajuda a recuperar, como a atuação de um pequeno grupo que estava se deslocando daqui de São Paulo para o Nordeste, que ainda tinha uma visão não tão próxima da realidade, quando a gente pega o Programa Operário para o Nordeste do Porto, de final de 61, começo de 62, e vai vendo a evolução das propostas dos trotskistas, já vivenciando o contexto em Pernambuco, a gente vai vendo que vai tendo uma adaptação e algo mais próximo da realidade, até o golpe em 64. Eles chegam no olho do furacão, e esse trabalho de Jeremias e dos trotskistas, ele ajuda a revelar um outro lado da história. É mais ou menos algo que eu coloco na minha dissertação que está no livro, é como falava Walter Benjamin, estudar a história a contrapelo. No caso, a contrapelo mesmo. Quando se fala em Pernambuco, e essa é uma realidade bem diferente aqui de São Paulo, quando a gente fala de esquerda em Pernambuco, existem alguns nomes. Miguel Arraes de Alencar, Gregório Bezerra e Francisco Julião. Parecia que acabava a esquerda, não tinha mais esquerda no estado de Pernambuco. Ou seja, era o governo da Frente Popular de Arraes e o Partido Comunista. Legitimamente representantes de, claro, de vários projetos de transformação política, não discuto isso. Mas esse trabalho ajudou a mostrar o quê? Que existiam outros projetos de esquerda, outros projetos revolucionários e transformação social, num contexto bastante conturbado, que é o contexto um contexto de pré-golpe, é um contexto pré-revolucionário. As propostas dos trotskistas, elas não batiam de frente, no caso de Jeremias, e depois é preciso citar também os outros militantes que continuaram o trabalho dele após o seu assassinato em agosto de 1963. Um deles está na mesa, que é o Cláudio Cavalcante, o saudoso Iberê Ferreira de Sá, está representado pela companheira Lenise, e o Carlos Montarruiz, que não pôde vir do Rio de Janeiro. Também foram presos políticos em outubro de 1963, no governo Arraes, enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Então essa história, mesmo sendo de um grupo pequeno numericamente, ela ajuda a compreender as limitações, as contradições de um período particularmente efervescente, particularmente avançado em Pernambuco, porque para os latifundiários pagar direito trabalhista era algo impensável. Os trabalhadores rurais, os camponeses, eles eram vistos como parte da paisagem natural, do mesmo jeito que tinha vaca, tinha o boi, tinha o burro, tinha o riacho que movia a moenda lá do engenho, tinha um trabalhador rural, era a mesma coisa, era a mesma posse. Quando foi feito no ano passado uma série de reportagens do Jornal do Comércio, lá em Recife, 3 reportagens seguidas sobre o cinquentenário da morte de Jeremias, e que retrataram também um ato político que foi feito no município de Itambé, os 50 anos da morte de Jeremias, isso chamou tanta atenção
que o próprio juiz ele entrou em contato através da sua filha, Dona Célia Sobreira, e eu fiz uma entrevista com ele. E essa entrevista, ela ganhou essa repercussão do caso Jeremias, ela foi tão grande que esse doutor Edgar Sobreira já havia entrado em contato com a Comissão da Verdade de Pernambuco anteriormente, mas ela não havia dado espaço. Ela foi obrigada a dar espaço. Assim como a Comissão da Verdade de Pernambuco também foi obrigada a dar espaço a uma fala da Dona Lélia, lá, uma fala numa sessão secreta, diga-se de passagem, porque não houve a permissão da entrada da imprensa na sessão referente ao caso Jeremias em Pernambuco. E lá foi colocado que o caso já estava mais esclarecido, não havia necessidade de fazer uma nova investigação e que simplesmente o caso Jeremias ia entrar como mais um dado estatístico no relatório sobre a violência no campo. Então, em Pernambuco, houve todo um cerceamento da possibilidade de investigação, que trata também das questões das relações políticas do governo Arraes. Quando a gente coloca a prisão do juiz Dr. Edgar Sobreira, preciso falar que a esposa do vice-governador de Miguel Arraes, o Paulo Guerra, que era o maior pecuarista do Brasil na época, era a dona Virgínia José Borba. Ela era sobrinha do mandante do assassinato de Jeremias. Então, o caso de Jeremias não só revela as contradições do governo Arraes, as contradições do governo popular, mas também revela como essas relações elas perduraram e atravessaram o período da democracia populista, até 64, e adentraram o período do regime militar. Dr. Edgar Sobreira, que eu tive a honra de conhecer em Pernambuco, entrevistá-lo, no depoimento dele ele fala que foram 54 dias presos sem acusação formal, que era o tempo necessário de se colocar outro juiz à frente da comarca de Itambé, arquivar o processo e absorver todos os 21 citados. Depois ele estava livre. Isso parece uma prática já. Esse caso de Jeremias ele traz, de certa forma, alguns pioneirismos. O próprio caráter de entrega de Jeremias e dessa geração de militantes antes do golpe parece um prenúncio daqueles militantes que dedicaram sua vida, e morreram alguns por isso, na luta armada durante o período da ditadura militar. E a perseguição àqueles juízes e àqueles advogados que quiseram simplesmente cumprir o seu ofício e trabalhar com honestidade, investigando os casos necessários. O Dr. Sobreira passou 54 dias preso. O promotor que fez a denúncia, que conduzia as investigações iniciais do inquérito, ainda no governo Arraes, foi exonerado e acusado pelos Borbas de subversão caluniosa. Ele passou 14 anos respondendo um processo sendo acusado pela família Borba e perdeu o cargo de promotor público. Para não enlouquecer, ele entrevistou a viúva dele e o filho, ele passou a fazer artes plásticas, emprestado uma assessoria a algumas empresas. Então, como esse caso de Jeremias, ele é paradigmático, não pela, vamos dizer assim, a importância quantitativa, a quantidade de militantes que foram regimentados, mas como ele ajudou e ajuda a desvendar várias esferas, seja da memória da família, da memória da população de Itambé, e aqui outro caso interessante também, o caso de Jeremias, ele, desde que começou a ser trabalhado em Pernambuco, também recuperou de certa forma, que eu falo com o Martinho, com o Cláudio, com o Denise, a dimensão da memória dos antigos militantes. Aquela geração pré-64, que foi perseguida, foram presos a Iberê, Cláudio Montarruiz e o próprio Jeremias, e depois continuaram militando, continuaram sofrendo perseguições. Isso também passou a ser recuperado, porque a repressão de classe e a repressão estatal, ela foi uma marca histórica do governo brasileiro, da estrutura social brasileira. Ela não começou no golpe, ela passou a ser refinada e aprofundada no período da ditadura empresarial militar, 64 e 85, mas ela já era existente e ajuda a recuperar essa dimensão da memória. A repressão veio antes. E a repressão não veio só da classe operária, da classe empresarial, da classe dos latifundiários. A repressão vinha dos próprios governos de esquerda. Então, essa questão ela é importante ser recuperada, é importante ser trabalhada, é aquela história marginal que um pequeno elemento ajuda a desvendar outros. E falando, para finalizar, abrindo espaço também depois para o debate, como a história de Jeremias e de outros militantes, ela ajuda a verificar uma coisa muito importante que às vezes passa desapercebida. E a gente só olha o passado com os olhos do presente. A importância de conhecer, desvendar e articular esse passado com o presente está justamente nos dias de hoje. A nossa democracia, os limites estruturais da nossa democracia, eles devem ser compreendidos a partir de quê? A partir da derrota histórica de 64, mas também a partir da ausência dessas pessoas, dessa geração. Entender a democracia de hoje com suas imperfeições,
com violência policial, com casos de corrupção, com todas as bandeiras de luta que estão aí nas ruas desde as jornadas de junho, ajuda a entender por quê, como fazem falta um Paulo Roberto Pinto, um Jeremias, como fazem falta um Marighella, um Carlos Lamarca, Yara Waldberg, como fazem falta os militantes, homens e mulheres, jovens e mais idosos, que foram trucidados no período da ditadura. Como esse pessoal faz falta na história do Brasil? Entender a nossa história de hoje é compreender essa lacuna gerada pela repressão de classe e pela repressão estatal. Então, essa dimensão histórica Jeremias tem. Entender por que os caminhos foram feitos de determinadas formas, porque muitas vezes as forças reacionárias e conservadoras, elas determinaram que rumos foram tomados, foi porque esses companheiros tombaram. E a democracia, que nós estamos construindo a cada dia, sente falta deles. Falar dessa história, recuperar essa história, mesmo que a gente mexa com os mitos em Pernambuco, isso é muito forte. Vocês não têm dimensão como isso é forte em Pernambuco. Para ter uma ideia, 3 professores da Universidade Federal de Pernambuco recusaram ser orientadores desse caso. Só a partir do 4º professor, que no caso é meu orientador atualmente no doutorado também na Universidade Federal de Pernambuco, a quem eu devo uma amizade muito grande, que é a professora Maria do Socorro de Abreu e Lima, que aceitou pegar essa discussão histórica e trabalhar esse caso de releitura, porque desagrada até hoje muita gente falar de Jeremias, falar dos trotskistas em Pernambuco. Então é uma dimensão histórica que atravessa o tempo, se desdobra em múltiplas dimensões. E é incrível, no meu caso, que eu já estou em outra pesquisa histórica, a atuação dos advogados dos presos políticos em Pernambuco durante a ditadura, como o caso de Jeremias, ele retorna, ele volta. É uma dimensão que se perde no tempo, que atravessa o tempo. Isso é muito bom. Isso fala da história da classe trabalhadora, isso fala da luta pelo socialismo, isso aperfeiçoa a nossa democracia. Muito obrigado. Aquele segundo vídeo, pede para degravar o áudio para a gente ter aquele testemunhal lá. Galindo, deixa eu fazer uma pergunta. O Neto também vai querer. Não vamos ouvir todas as falas, depois a gente vai para os detalhes. O livro, olha, o Felipe trouxe o livro, está à disposição o livro aí o livro do Felipe, da pesquisa do Felipe do Carlos Jeremias. Qual que é o livro? Nossa, é esse aqui, ó. Não pode vender uma miscão, custa. É que justamente esse livro, né, que foi feito pela editora da Universidade Federal de Pernambuco, como foi uma edição limitada, e o preço ficou um pouco alto, R$50. Tá bom, o livro está à disposição. Né? Vamos lá. Próximo agora é a irmã do Adélia, companheira Adélia, irmã do Adélia Pinto, irmã do Jeremias. Só para você falar aqui ou aqui? Só se você Não, aqui mesmo. Aí, o lugar dele, né? Boa tarde para todos. Hoje estou aqui com Leire Maria Pinto, irmã de Paulo Roberto Pinto, assim como o meu irmão Wilson Fiel Pinto e o Edson Kleber Pinto. O Wilson, os 2 irmãos e eu, atualmente vivos, né? Os outros já faleceram. Hoje, eu achei que era apenas uma homenagem para ele. Eu estava em dúvida, então teve assim, o que eu vou fazer aqui? Aí eu falei, prestar essa homenagem, eu agradeço muito, a família agradece muito, do fundo do coração. E estou satisfeita de ver o pessoal que me acolheu tão bem lá em Recife, a Lucione, esse amor de pessoa, Danilo, essa pessoa maravilhosa, que é
para nós, da família, e principalmente para mim, entendeu? É uma luz que apareceu na minha vida e, consequentemente, na minha família. E deu um reboliço muito grande na época. Porque depois de 47 anos que esse irmão havia desaparecido. Não tem problema disso, tá? Depois de 47 anos que nós sofremos esse golpe, com a morte dele, do meu irmão Paulo Roberto Pinto, a minha mãe, na época, não quis que nunca mais tornássemos a falar sobre o assunto. Pelo que aconteceu, uma pessoa que não usa arma, que está apenas ligado no sentido de amor ao próximo, de entendimento, que tinha a veia política, que estava nele, mesmo porque já foi falado aqui, que a nossa família procedia do Partido Comunista Brasileiro. Então, os meus pais eram comunistas, logicamente os filhos pegam o exemplo. Meu pai também já foi, inclusive, em Mogi das Cruzes, ele era uma pessoa assim, bem conceituada na época, um trabalho, tudo mais, foi uma pessoa bem conceituada, mas era vermelho, conforme todo mundo comentava. Depois foi adquirindo mais assim, poder aquisitivo, banco de queijo e tudo mais, então ele foi modificando de operário para uma pessoa mais assim da burguesia, o modo de dizer. Do outro lado, nós éramos seis filhos, 5 homens e eu de mulher. E o que aconteceu? Todos nós ouvíamos todas essas conversas em partido, em livros. Nós vivemos nessa situação, inclusive na época de fazer várias pessoas fazerem em casa aquelas mesas enormes para poder discutir a política. Então nós éramos não só fazia-se mesmo o partido e tudo mais, como comunistas mesmo. Desses 6 irmãos, meu pai também era bem assim, machista, né? Você não vai trabalhar, não vai porque sou homem para cuidar da minha vida, mas os demais todos trabalhando, os meus irmãos. O Paulinho, ele era à parte, ele era uma pessoa à parte. Entendeu? O Wilson, que é o mais velho, com 6 irmãos, uma situação difícil e tudo mais, então ele tinha até o apelido de camelão. Ele nem estudou, era só até o primário e pronto, e todos trabalhando. Meu pai era operário gráfico, desde novinho, desde moço, né? E tantos filhos e tudo mais, então a nossa família é uma família assim, bem sofrida na realidade, para poder criar os filhos, fazer a sua família e tudo mais. Mas também por trás a política. Tanto é que o meu irmão, o mais novo do que o Edson, recebeu o nome de Luiz Carlos. Por quê? Luiz Carlos Prestes era do Partido Comunista, então pôs o nome do meu irmão, do outro, de Luiz Carlos, em homenagem a Luiz Carlos Prestes. Então isso era como se fosse um almoço diante a política em Mogi das Cruzes, na pessoa do meu pai, Sebastião Pinto de Santana. Tinha um advogado em Mogi, doutor Jair Batalha, ele era o advogado, nós estávamos numa situação um pouco melhor no comércio, então qualquer coisa, ali o doutor Jair Batalha corria para poder defender e ir para a polícia, uma coisa assim. No meio de todo esse tumulto, foi melhorando. Meu pai tinha laticínio, depois tinha mais balcão de queijo, na feira. Então, quando ele era tipógrafo, quando ele saiu da gráfica, ele teve a higienização, uma coisa assim, então montou uma gráfica em Mogi das Cruzes e nós participávamos. Era o tempo dos filhos, Alberto, por exemplo, ele era uma pessoa assim, apesar de não ter aquele estudo acadêmico, ele é uma pessoa super inteligente, político e também um pouco também ele fazia parte, por exemplo, em Taubaté, nos finais de semana, como autor, por exemplo, no Céu Unido dos Corações. Ele e minha mãe, eles trabalhavam e faziam para poder ganhar cachê, entendeu? Então eles eram batalhadores mesmo. E em Mogi das Cruzes, conforme estava falando, foi crescendo todos os filhos ali no queijo. Meu pai fala, da casa nós construímos, os tijolos eram queijo prato, o reboque seria a manteiga, nós levantávamos 2, 3 horas da manhã, a hora que chegava um caminhão de Minas, e todos os filhos lavando os queijos, fazendo uma coisa, fazendo o Wilson levando até para São Paulo, aquelas bolsas,
para vender. Então ele era habilitado o camelão, era camelão mesmo. Tanto que esse moço trabalhou. Tinha 5 irmãos em casa, o pai e a mãe, então foi bem penosa na realidade. Mas tudo bem, e fomos. Quando chegou, melhorou um pouco a situação, o que ele fez? Ele comprou, ele era muito destemido e muito trabalhador, meu pai. Comprou o primeiro maquinário e fez então a tipografia, uma gráfica, né? Então eu lembro que à noite, por exemplo, ele falava assim, a minha mãe falou, põe o nome de São Jorge, põe o nome tal. Aí ele pegou, levantou e falou assim, ele era bem alto, né? Ele falou assim, não, a terra que a gente consegue ter a nossa casa, o nosso teto, que foi lá que a gente comprou a primeira casa para nós, entendeu? A terra nos dá, por exemplo, mais conforto, pelo menos de uma casa, ali é a nossa terra natal. Então vai ser Tipografia Mogi. Então essa tipografia nasceu com esse nome, Tipografia Mogi. Entendeu? Então essa gráfica, como ele era gráfico, né? Então os filhos e tudo mais, o meu dia que no mercado, por exemplo, na banca de queijo, era de sábado e domingo, para dar folga para o Wilson, porque ele gostava de jogar bola também, para descansar também um pouco. Então eu ficava sábado e domingo também no mercado, e tinha banca de queijo, e tinha feira e tudo isso. Ele foi crescendo, foi passando os anos. Quando ele ficou com, aí, dos queijos, ele comprou um laticínio, já aumentou o poder aquisitivo da família, era um laticínio. Então, como o queijo ia de Minas para Mogi das Cruzes, então ele era o rei do queijo. Então, até 15 de novembro, esse meu irmão punha esse queijo branco, né, na bolsa, e todos os bares. Então, a gente passava para o comércio, os bares, os queijos. Então ele foi crescendo monetariamente, conhecido e tudo mais. E os meus irmãos, assim, trabalhando. Quando chegou, por exemplo, o Paulinho, ele ficou, no domingo, ele tinha maquiagem de sapato, né? E o Edson pegou essa época também, na estação, engraxava os sapatos, usava os homens engraxavam os sapatos. Então trabalhamos mesmo, entendeu? Foi passando o tempo e tudo mais, nós já éramos em 6, né? 6 irmãos. O Paulinho foi crescendo, estudioso, sempre foi muito estudioso, mas ele era diferente. A gente analisa depois, né? Diferente mesmo, viu? Mais estudioso, assim, mesmo como asseio. Se todos, imagine 5 irmãos, eu era irmã, então tinha de meia, e tinha de sapato jogado. Era aquele rebugo, né? O dele não. Ele ia para o banheiro, ali tirava a peça de baixo, ele pegava o lenço, ele lavava essas peças e punha no varal. Entendeu? Então ele era diferente em todo sentido. Nós não percebíamos isto. Ele foi trabalhar na gráfica como bloquista, na seção de acabamento. E o meu pai, com tanta coisa para fazer, por exemplo, nos balcões, no laticínio e também na gráfica, eu acredito que na rua Padre João 284, a gráfica era bem comprido. Por sinal, tem até foto quando eles foram lá. Bem comprido, assim, foi adquirindo máquinas e trabalhando. E o que ele foi notando? Que, por exemplo, como ele já tinha visto ideias políticas, o que aconteceu? Ele foi comparando aquele pai que falava que tinha que ter igualdade, que tinha que receber isso, tinha que receber aquilo, a igualdade, mas principalmente na parte econômica. Então ele foi fuçando, não fala, esmiuçando o que tinha de errado ali para os colegas. Tanto é que no livro tem aqui colegas dele, que é o Nico, por exemplo, que está aqui, né? E ele também, ele diferente, ele continuou estudando. Ele fez por onde eu quero estudar. Então ele fazia parte da fanfarra também do Liceu Brás Cubas de Mogi das Cruzes. Enquanto todos pararam, o estudo tinha que trabalhar, ele estudava. E lá na firma ele foi notando, e não tinha, por exemplo, só da cabeça dele, né? Teria e ter a divisão dos lucros, gente. Olha que cabeça adiantada, em 63. Então, como ele era filho, ele compartilhava
da entrada, de saída, de tudo mais. Ele foi fazendo as contas dele e começou a querer exigir do meu pai que dividisse os lucros com os funcionários, que deveriam ser uns 8, 9 ou 10, coisa assim, entendeu? E lógico que ele falou, não tinha cabimento, entendeu? Aí o que aconteceu? Ele foi criando caso. De noite discutiam, eu estava sempre presente, né? Discutiam e tem que pagar isso, porque tem que pagar aquilo. E meu pai, como pai, entendeu? Que teria que obedecer. Então começou a vir atritos em casa e o Paulinho a favor dos colegas. Aí o que ele fez? Ele pegou todos os colegas da gráfica, né, de serviço, e exigiu para todos eles parassem o serviço se meu pai não aceitasse seria as leis, né? Meu pai achou um absurdo aquilo. E os colegas, ele provando que teria os direitos com os próprios colegas, aderiram às ideias do Paulinho. E o que aconteceu? Uma firma, tipografia, hoje, ela tinha que ter as responsabilidades e tudo mais. Meu pai achou um cúmulo aquilo. Resultado, ninguém voltou para o serviço, tinha as responsabilidades, notas fiscais principalmente, e ele enfrentou o meu pai, entendeu? Fechou. E ficou até. Como ele vai pegar profissionais específicos para as da noite para o dia? Então foi aquele rebu na família, em todo mundo, e ninguém falou que voltaria se ele não voltasse a palavra. A minha mãe pedindo, pelo lado do filho, toda a confusão, todo mundo pedindo meu pai voltar atrás. Resultado, foram conversar com meu pai. Meu pai falou que eles fossem conversar com ele. Foram conversar com ele. Sabe o que meu pai falou? Pelo atrevimento de você, Paulinho, que é meu filho, colocá-los contra o seu pai, todos eles podem voltar ao serviço. Não desconto nada, mas você não, e também não fica mais na minha casa. Aí o rebu piorou, porque o que aconteceu? Eles, solidários, eles eram mais conscientizados das leis, eram mais estudados e tudo. Falou, não, se o senhor não aceita o Paulinho, nós também não voltamos. E foi aquele rebu, porque, meu Deus do céu, o próprio filho fez aquilo. E aí meu pai ficou sem saber o que fazia, entendeu? E deu aquele rebu enorme, e ele, enfim, ele saiu de casa e ele comentou para minha mãe, se for atrás dele, por exemplo,